Sejam super bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui se propaga um conhecimento capaz de fazer você compreender de forma breve e sem rodeios temas que dizem respeito aos povos indígenas brasileiros. Convido você a divulgar nosso conteúdo para que ele chegue a muitas e outras pessoas que precisam ser iluminadas e desenvolvam seu pensamento crítico. Na nossa conversa de hoje, eu vou fazer um passeio pelas políticas do Estado brasileiro para os povos indígenas, isso ao longo da história. E eu peço sua atenção. Fique, portanto, atento em cada palavra, porque elas dizem muito sobre como chegamos a este estado de coisas que hoje estamos presenciando. Vamos ao vídeo. As políticas do Estado brasileiro com relação aos povos indígenas podem ser resumidas em 4 momentos, pelo menos em 4 momentos. O primeiro é a política exterminacionista, ou a política de extermínio que vigorou nos séculos XVI e XVII e que consistia na perseguição, escravização e extermínio das populações que se opusessem ao modelo colonialista. Este modelo foi responsável pelo desaparecimento de centenas de povos, línguas e modos de viver. O segundo modelo é denominado de assimilacionista e foi praticado entre os séculos XVIII até o final do século XIX. Este projeto consistia em incorporar, vejam bem, incorporar aldeamentos às nascentes vilas e vilarejos, e que viriam, posteriormente, se tornar cidades. As populações indígenas passavam a ser consideradas citadinas, cidadãs, e perdiam o direito de serem indígenas. Caso se rebelassem, como aconteceu, contra esse modelo, eles eram perseguidos e mortos. Muitas cidades brasileiras, em especial no Nordeste, passaram por este processo, e sua população acabava se escondendo na condição de civilizado para poder sobreviver. O fenômeno do reconhecimento étnico, hoje em evidência, é fruto da resistência indígena a este período. O terceiro período se inicia no final do século XIX, com o advento da República. No afã de unir o país, até então com um vazio demográfico, sobretudo na região centro-oeste, deu-se início à política da integração nacional. Marechal Rondon foi incumbido de efetivar essa empreitada. Coube a ele implantar o sistema de comunicação entre o norte e o sul. Só que no meio do caminho haviam dezenas de povos indígenas até então desconhecidos. Mais uma vez coube ao Rondon fazer este primeiro contato utilizando sua habilidade militar e sua formação positivista. O que é isso? O positivismo é uma doutrina filosófica inspirada na ideia da evolução das espécies. O ser humano indígena seria mais uma das espécies no processo de evoluir e aceitar o progresso e o desenvolvimento. Claro, isso imaginado aí por esses pensadores. Foi então criado o SPI em 1910 com o objetivo de proporcionar a lenta e gradual integração desses povos à sociedade nacional. O SPI sobreviveu até 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Foi um órgão criado pelos militares para acelerar o processo integracionista. A ideia era fazer com que a população indígena abrisse mão de sua identidade e assumisse a identidade nacional. Ser indígena era impeditivo para tornar-se brasileiro. Uma coisa negava a outra. E como medida profilática, os militares obrigavam as crianças a deixarem suas aldeias e casas e mudassem para escolas das cidades. Para quê?
para aprenderem a ser civilizados. Trágico, não? Muito trágico. Pois é, mas foi nesse período também, no início dos anos 1970, que surgiu a primeira semente de um movimento indígena organizado. E vai ser este movimento que irá dar base para o novo ciclo de políticas públicas por parte do Estado brasileiro. Lutando pela abertura democrática, a partir dos anos 1980, o movimento conquista o direito a ter direitos. O direito de ser plenamente brasileiro sem abrir mão de seu pertencimento a um povo ancestral. A Constituição, vejam, a Constituição garante que nós indígenas somos partes da sociedade brasileira e que temos direito de usufruto exclusivo das terras tradicionalmente ocupadas e que fazem parte da manutenção do nosso modo de existir, do nosso bem viver. Ou seja, sem terra não há vida para os indígenas. A Constituição, preste atenção, a Constituição não é, portanto, um marco temporal. Ela, na verdade, é um marco existencial. Ela não é uma data, ela é um documento que comprova nossa presença em toda a triste história do Brasil. O marco temporal é, neste sentido, a síntese mais perversa dos três modelos anteriores. Ele extermina porque nega nossa presença, assimila porque ignora nossas particularidades e integra porque destrói os modos de vida e obriga a êxodos para o contexto urbano. O marco temporal é, por isso mesmo, um crime de lesa pátria, um extermínio de vidas, humanas ou não. Enfim, um etnocídio contra nossa gente ancestral. Por isso tudo, marco temporal não. Copiou? Até a próxima.